Olá, que bom ter a sua companhia aqui no canal Mundo dos Concursos. Este é o seu espaço de apoio e informação para a jornada rumo à aprovação. Hoje a gente encerra nossa série sobre remédios constitucionais. Chegamos então à parte final, que vai ser toda dedicada à ação civil pública. Nossa missão aqui é destrinchar esse instrumento tão importante de defesa dos direitos coletivos, né? Sempre com base na lei, especialmente a Lei 7.347 de 85. Vamos lá desempacotar isso? Bom, para começar, o que é exatamente essa ação civil pública, a ACP? Basicamente, é uma ferramenta jurídica para proteger interesses que são de um grupo, de uma coletividade. Mas é crucial não confundir com a ação popular, certo? Exatamente. É uma confusão comum, mas são coisas diferentes. As duas defendem a coletividade, sim, mas a ação popular, que está lá na Lei 4.717 de 65, pode ser proposta por qualquer cidadão eleitor, né? Para anular atos que lesam o patrimônio público. Já a ACP da Lei 7.347 de 85 tem autores específicos que estão listados lá no artigo 5º da lei. E o escopo dela é bem mais amplo. Ah, entendi. E que amplitude é essa? Olha, é bem vasta. A ACP protege o meio ambiente, o consumidor, a ordem urbanística, bens de valor artístico, histórico, turístico, paisagístico e vai além, viu? Até a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. E outra diferença importante: na ação popular, o réu é a administração, seus agentes. Na ACP, não. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que cause o dano pode ser réu na ação. Hum, interessante essa diferença. E aí o ponto fica, bom, crucial. Quando exatamente cabe a ACP? A lei detalha isso, né? É para buscar responsabilidade por danos, sejam morais ou materiais, a esses bens e direitos coletivos que a gente acabou de falar. Meio ambiente, consumidor, ordem urbanística, honra de grupos, patrimônio artístico, histórico, economia popular e outros interesses que a lei chama de difusos ou coletivos. Mas atenção, é fundamental saber onde ela não se aplica, né? Sim, isso é muito importante. Não serve para discutir tributos, nem contribuições previdenciárias, FGTS ou aqueles fundos institucionais que têm beneficiários que dá para identificar individualmente. E tem a questão do dano moral coletivo, né? É possível pedir. Sim, é possível. Embora exista debate sobre como calcular isso, os tribunais admitem, viu? Especialmente em casos ambientais e de consumo, quando o dano é grave e afeta valores importantes para o grupo. E não é só para reparar o dano que já aconteceu. A lei também permite pedir ações preventivas. Ah, tipo, para evitar o dano. Exato. Obrigações de fazer ou não fazer para impedir que o dano ocorra ou continue acontecendo. Tá, entendemos quando cabe. Mas e onde essa ação é julgada? Qual o foro competente? A regra geral, assim, é o foro do local onde o dano aconteceu, ou onde ele pode acontecer, né, no caso da prevenção. Mas tem um detalhe importante. Se o caso envolver matéria que é de competência da Justiça Federal, aí o processo corre lá, Mesmo que a União não esteja diretamente envolvida? mesmo sem a União ser parte. Isso às vezes gera umas discussões sobre até onde vai essa competência federal nesses casos coletivos, sabe? Entendi. Agora, quem pode entrar com a CP? A lista de legitimados é bem definida, né? Temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, municípios, que mais? Isso, e também as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, E as associações? as associações, mas tem regras para elas, né? Tem sim. Elas precisam estar constituídas há pelo menos um ano e, claro, incluir a proteção daquele interesse específico entre as suas finalidades institucionais. Tem que estar no estatuto dela. E tem os detalhes importantes sobre essa legitimidade. O MP, por exemplo, atua sempre. Ou ele entra com a ação ou atua como fiscal da lei, o chamado custos legis. Certo. Outros entes podem entrar juntos em litisconsórcio. E se uma associação que entrou com a ação desistir sem um motivo justo, o MP ou outro legitimado pode assumir a ação. Faz sentido. E aquele requisito de um ano da associação? Assim, o juiz pode dispensar esse requisito de um ano se o caso tiver uma relevância social muito grande, sabe? Para não impedir a defesa de um direito importante. Também é possível ter litisconsórcio entre diferentes ministérios públicos, tipo da União junto com o do Estado.
E os TACs, termos de ajustamento de conduta? Bem lembrado. Os órgãos públicos legitimados podem firmar esses TACs com quem causou o dano. E esse acordo tem força de título extrajudicial. É uma forma de resolver a questão sem precisar ir até o fim do processo judicial. Ok. E se tiverem várias ações coletivas sobre o mesmo tema, o mesmo fato? Como fica? Aí entram aqueles conceitos processuais. Conexão, quando as ações são parecidas e é melhor julgar junto. E continência, quando uma ação maior, mais abrangente, meio que absorve uma menor, né? Isso. E tem a litispendência comem, que é quando já existe uma outra ação idêntica tramitando. Aí a segunda tem que ser extinta. Mas definir qual juiz vai cuidar de todas essas ações conectadas pode ser complicado, né? Pode sim. As regras de prevenção para definir qual juízo fica responsável primeiro nem sempre são tão claras e matéria coletiva pode gerar debate. Agora, um ponto prático. E a prova? Quem tem que provar o quê numa ação civil pública? A regra geral no processo é quem alega, prova. Mas olha, no direito do consumidor, o código já prevê a inversão do ônus da prova. Para facilitar a defesa do consumidor, que geralmente é a parte mais fraca, né? Exatamente. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem aplicado um raciocínio parecido em algumas ações ambientais. Eles reconhecem que, às vezes, é muito difícil para o autor da ação coletiva, tipo uma associação ou o MP, conseguir todas as provas do dano ambiental. Então pode haver essa inversão. Entendi. E depois que sai a sentença na ACP, digamos, uma condenação, como isso vira realidade? Se for uma condenação em dinheiro, imagino que precisa definir os valores para cada um, né? Especialmente se forem direitos individuais homogêneos. Perfeito. É aí que entra a fase de liquidação da sentença. Quando a condenação é genérica, ou seja, ela só reconhece o direito, mas não diz o valor individual para cada vítima, Aí precisa calcular. precisa. Essa liquidação é feita pelas próprias vítimas ou pelos seus sucessores, seus herdeiros. Cada um vai demonstrar o seu prejuízo individual para receber a indenização. É um passo fundamental. E tem condenação em honorários nesse tipo de ação? Pensem, mesmo sendo uma ação coletiva, pode haver condenação do réu a pagar honorários para o advogado da parte vencedora ou para o fundo gerido pelo MP, dependendo do caso. E um detalhe, se as vítimas, os interessados, não se habilitarem para fazer essa liquidação em até 1 ano depois do trânsito em julgado da sentença coletiva, O que acontece? perdem o direito. Não necessariamente. Os legitimados para a ação principal, como o MP ou a associação, podem promover a liquidação e execução desse valor. E o dinheiro vai para onde? Vai para um fundo destinado à reparação de danos coletivos conforme previsto na lei. Para a gente fechar os detalhes dessa lei importante, a 7.347/85 tem um ponto criminal que não podemos esquecer. Ah, sim. É essencial mencionar o artigo 10. É bom ter ele bem claro. Pode ler para gente? Claro. Diz o artigo 10. Art. 10. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil quando requisitados pelo Ministério Público. Pesado. Isso mostra a seriedade, né? Tem que colaborar com o MP quando ele pede informações para instruir a ação. Exatamente. Reforça a importância dessa colaboração. Então, tá. Acho que conseguimos dar uma boa visão geral, né? Recapitulando rapidamente, a ação civil pública é esse remédio constitucional superpoderoso para defender interesses da sociedade toda. Interesses como o meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico. Tem regras bem específicas sobre quem pode propor, quando ela cabe, onde é julgada, como a decisão é executada, e com isso a gente fecha a nossa série sobre remédios constitucionais aqui no canal. Sem dúvida, é uma ferramenta, assim, essencial para a cidadania e para proteger bens e valores que são fundamentais para todo mundo. Entender a ACP é crucial. Fica então uma reflexão final, né, pensando em como a sociedade muda, que outras questões novas, talvez ligadas a direitos digitais, inteligência artificial, privacidade de dados em larga escala, será que a ação civil pública poderia ser um caminho para proteger esses novos direitos coletivos no futuro? Fica aí para a gente pensar. Esperamos que esta análise final tenha sido útil. Continue contando com o canal Mundo dos Concursos para os seus estudos e para sua preparação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.